Eu que começo. Tá, é só falar o quê? Galera, estamos aqui, a gente... mais um episódio. Bate na perna aí de novo, assim. Estamos aqui, galera, para gravar mais um vídeo, mais um episódio do Grace Talks. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre nossa história. A nossa equipe preparou algumas perguntas para que a gente possa aprofundar um pouquinho sobre nossa história, o que acreditamos, um pouco mais da nossa vida. E a gente espera que vocês estejam aí, porque muita coisa que aconteceu conosco provavelmente já aconteceu com você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo usa cada detalhe para nos fazer crescer, para nos fazer ser transformados. Tamo junto! Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Lucas Fernandes, eu tenho 26 anos. Nesse dia, exato dia que nós estamos gravando esse podcast, eu faço 2 anos de casado com a Alessandra, minha esposa, e nós dois somos líderes de jovens na ID. Estamos congregando lá desde 2019, ou seja, tem 5 anos que estamos caminhando lado a lado com essa galera de Deus. Sou Gabriel Manzoni, sou casado com a Shayla, amor da minha vida, 10 anos de casado, sou pai do Lucas e do PP. Tenho o privilégio de hoje ser o pastor sênior da ID, liderar essa congregação. Sou filho de André e Sheila, meus pais eram pastores também, e foi com eles que eu tive boa base cristã na minha vida. Tenho 2 irmãos, e tenho 2 grandes descobertas, que uma é a graça de Deus, a bondade de Deus, e como isso nos transforma, nos muda. E a outra grande descoberta é o processo de renovação, de transformação da nossa mente, que é maravilhoso demais. Então esse é um pouquinho sobre mim, tamo junto. Quando Deus deixou de ser o Deus dos meus pais e se tornou meu Deus? Bom, na infância, a gente segue muito o que nos é dado, né? A gente é uma esponjinha que a gente vai aplicando e replicando aquilo que a gente vê. Com 13 anos de idade, na época, a gente tinha muitos encontros com Deus na igreja. E eu fui fazer um encontro com Deus em outro lugar. E eu acho que ali começou a ser determinante para eu sentir mais o Espírito Santo de Deus na minha própria vida. Para eu sentir esse chamado individual. É como se estivesse existindo uma transição de ser o Deus dos meus pais e o meu Deus. Até no livro de Daniel ele fala isso. Às vezes quando ele ia se referir sobre Deus no princípio do livro dele, ele fala assim, o Deus dos meus pais. E no final ele fala assim, o meu Deus. Né? Então com 13 para 14 anos começou a acontecer e eu abri uma célula, um grupo, né, lá em casa de jovens. E a partir dali eu comecei a ter que estudar mais a Bíblia, orar mais. E pronto, a partir de então foi uma revolução, porque eu comecei a ter mais intimidade com o Espírito Santo. E a vida do cristão, ela está baseada no poder do Espírito Santo. Então quando você começa a ter esses encontros, eles começam a ser assim, desvendadores de futuro, eles começam a mostrar para você o futuro, a qualidade da vida que você pode ter. Então com 14 anos eu comecei a liderar, comecei a ter amigos que estavam sendo salvos no meu grupo, na minha célula, e a partir dali eu comecei a cuidar deles. Então com 19 anos me tornei pastor. Com, se eu não me engano, 20, 21 eu assumi a rede de jovens, e aí com praticamente 29, não, com 30, 31 eu tive o privilégio de estar assumindo um pouco mais a igreja. Mas essa foi a jornada. Na minha adolescência Deus deixou de ser o Deus dos meus pais, né? E o Deus que eu servia de longe, que eu conhecia, que eu sabia cantar, mas ele passou a ser um Deus pessoal. E como eu conheci Jesus? Vamos lá, eu vim de uma família cristã, né? Eu vim de um background cristão, só que tem uma parada que acontece no Brasil e talvez no mundo, que é uma coisa chamada cristianismo cultural. Que você não precisa necessariamente conhecer a Cristo para viver cristianismo. Quantas pessoas você não conhece, ou talvez você seja essa pessoa de ir para uma igreja porque falaram para você ir para uma igreja. De você ir para um culto, fazer uma oração, porque simplesmente faz parte da sua vida, assim, já faz parte do seu protocolo. Às vezes você não colocou Deus em nenhum centímetro do seu dia, mas antes de dormir ali, ó, fazer oração aqui, ó, Deus abençoe. Então, assim, isso é cultural. E eu era um cristão cultural. Cara, eu não sei muita coisa a respeito de Jesus, não sei muita coisa a respeito de Deus, eu sei de uma coisa. Domingo eu tenho que estar na igreja. Eu cresci dessa maneira. Só que como Jesus não fazia sentido no meu coração e eu não tinha grandes impulsionadores, na minha adolescência eu me perdi. Então eu me perdi com vontade. Dos meus 11 até os meus 16 anos, eu fiz umas atrocidades bem atrozes. E mas eu tô falando sério, assim, um dia eu até posto o meu testemunho completo, mas assim, com 16 anos, chegou num ponto de que, por exemplo, a polícia foi me buscar no colégio. Porque, assim, eu tinha passado de todos os limites. E aí chegou uma mulher de Deus na minha vida, que era a diretora do meu colégio, a Adriana. Inclusive, professora Adriana, ó, um beijo. O nome do vídeo vai ser A Diretora. A Diretora. E aí eu lembro que a diretora Adriana me botou dentro da sala dela, chamou os meus pais pro colégio, a polícia do lado de fora.
E ela falou bem assim, Lucas, é o seguinte, você chegou no pior lugar que você poderia chegar. A única coisa entre você e o fim da sua vida, tipo assim, o fim, né, o fim da sua paz de espírito, sou eu nesse momento. Porque eu não vou deixar ninguém fazer nada com você, ninguém vai te levar, nada do tipo. E eu sei que tem um caminho maior pra você caminhar. Eu sei que tem um caminho superior pra você caminhar. E eu não vou ficar em paz enquanto você não viver esse caminho. E a diretora me mandou pra casa junto com os meus pais. Eu passei aí um tempo só em casa, né? Fiquei suspenso da escola. E nesse tempo, meus pais perderam toda a confiança em mim. Fiquei sem celular, sem computador, sem nada. Eles não me deixavam sozinho em casa. Eu ia pro trabalho com meu pai de manhã. Em casa só voltava quando minha mãe tinha voltado do trabalho. E nesse tempo eu virei pra mim e tive uma conclusão. Cara, eu não conheço muito Deus. Mas se tem uma pessoa que precisa de Deus, sou eu. Nesse momento sou eu. E aí nisso eu ficava... Quando eu ia pro trabalho com meu pai, como eu não tinha celular e nem muito o que fazer, eu levava minha Bíblia pra ler. E eu li um outro livro chamado Este Mundo Tenebroso, que fala sobre guerra espiritual. Então, meus dias, durante um tempinho, foi só isso. Lendo a Bíblia, lendo o livro. Lendo a Bíblia, lendo o livro. E aí, ao final dessas 2 semanas, que era a minha suspensão no colégio, eu fui pra conferência de jovens de uma igreja. E eu te garanto, a conferência de jovens dessa igreja que eu fui era o lugar que, assim... Não tinha nada de muito espiritual, porque a igreja, de maneira geral lá, era só protocolar também. Mas pra Deus, cara, não tem hora, nem lugar e nem circunstância. E ele me encontrou naquele culto de jovens. E eu recebi o Espírito Santo naquele dia. E no momento que eu recebi o Espírito Santo naquele dia, com 16 anos de idade, eu tinha certeza de uma coisa. Eu lembro assim, quando eu senti a sensação do Espírito vindo sobre mim, a primeira frase que veio à minha mente foi bem assim, agora nada nunca mais será o mesmo. Amém. Porque eu tinha ouvido falar de alguns homens, porque sentir Deus é muito bom. Porque quando Deus vem e muda a sua vida é muito bom. Só que eu pensava, eu acho que isso é só uma decisão das pessoas. Eu pensava, isso é só uma postura que elas tomaram. Essa coisa de Deus na vida delas é só um caminho que elas escolheram seguir. Então, eu não escolho seguir esse caminho. Quando Deus veio sobre mim, eu entendi bem assim, nada nunca mais será o mesmo. Não porque eu possa escolher, mano, mas porque naquele momento era mais forte do que eu. Então, essa foi a minha conversão. Deus me encontrou no buraco e me trouxe vida. Nada nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Eu nunca imaginei, na verdade, eu tinha lá no fundo do nosso coração existem marcas que Deus deixa da possibilidade do futuro que a gente tem a escolher. Então lá no fundo eu queria pastorear, mas eu queria pastorear com 40 anos de idade, porque eu queria ter minha vida feita antes, em algum ramo, ou no direito, ou empresarial, ou alguma coisa relacionada a esporte, mas enfim, eu queria ter construído base para depois pastorear. Mas eu recebi com temor e com alegria a notícia de ser pastor novo, né? Porque rompi alguns grilhões que eu tinha no meu coração, mas por outro lado era uma grande honra, eu sempre tive que servir a Deus, era uma grande honra. E eu prometi a Deus na minha adolescência que eu nunca diria não para alguma coisa dele. Então foi difícil ter que dizer sim, porque eu não queria ser pastor novo, e o que eu não queria me sobreveio. E aí eu virei pastor novo. Mas, então, quando que eu disse sim? Eu não disse sim quando apareceu a oportunidade, eu disse sim no meu quarto, com a porta fechada, orando. Então eu tinha um sim anterior. Eu acho que o sim verdadeiro não é aquele que você é pego de supetão, é aquele que de alguma forma você tem uma raiz ali para isso. Então eu aprendi sobre a vida, sobre Deus e que Deus de fato é o autor e direcionador da minha vida. Então ter essa visão facilitou os sims que eu teria que dar, né? Então dizer que foi fácil seria mentira, é desafiador, mas eu vou dizer que é a vida mais feliz que existe, é aquela que você diz sim para o que Deus está dizendo sim. Não sei se eu respondi. Que ótima pergunta. Por que você quer viver essa vida? Por que eu quero viver essa vida? Então, quando eu comecei a mergulhar em Deus, e aí não no ministério, assim, até mesmo antes de eu conhecer a ID, mas quando eu comecei a mergulhar em Deus, eu saí de um lugar muito escuro. Então, diferentemente do Gabriel, né, que veio de um contexto extremamente abençoado, de pais, pastores e tudo mais, espiritualmente falando, eu caminhei em lugares muito, muito escuros. Então, quando essa luz, a luz de Cristo e do Espírito Santo, principalmente, sobreveio sobre mim, foi uma notícia grande demais para eu simplesmente jogar ela na minha programação semanal, sabe? Na verdade, eu conheci a igreja de programação semanal durante muitos anos da minha vida. Mas quando eu tive um encontro real com o Espírito Santo, e ele mudou todas as coisas, eu comecei a enxergar todas as pessoas que estavam perdidas,
todos os lugares escuros que eu já vi algum dia e eu pensei, tem solução para os problemas do mundo, tem solução para as dores das pessoas, tem solução para a perdição da humanidade, que a gente acha que não tem saída. Existe saída. Quando Deus faz alguma coisa na nossa vida, o nosso testemunho que Ele gera a partir do que Ele fez, gera em nós a confiança de que Ele pode fazer em outras vidas e que aquilo que Ele fez na gente, Ele pode fazer através da gente. Então, quando eu disse sim para o chamado de Deus para a minha vida, foi quando eu enxerguei o lugar que Ele me tirou e aonde Ele estava me colocando. Porque quando eu vi Ele me reposicionando num caminho de vida e vida em abundância, eu pensei, outras pessoas precisam saber o que Deus fez e quando elas souberem, Ele vai fazer na vida delas também. No dia a dia, essa decisão é de ser intencional em tudo que eu vivo. Seja no meu Instagram, postando a mensagem do Evangelho. Se vocês soubessem, cara, a quantidade de testemunhos que chegam até a pessoa que posta algo da vida de Deus, vocês todos postariam, sabe? Ontem eu recebi o testemunho de um amigo meu que ele, assim, tá começando a postar uns vídeos no Instagram falando a respeito de Deus, ele falando bem assim, olha, meu vídeo teve pouco mais de 1000 visualizações, é pouco. Mas uma pessoa, um amigo meu que eu não falava há muitos anos, veio falar pra mim que a vida dele começou a fazer sentido a partir dos vídeos que eu postava. E se pra Deus uma vida vale mais que o mundo, então não diz respeito a, vamos supor, aquelas 1000 visualizações, mas é uma vida transformada, sabe? Então, todos os dias eu tenho sido impulsionado a dizer sim, primeiro por causa da nossa comunidade, sim, que tem crescido e amadurecido dia após dia, e são pessoas que a gente tem vida na vida, mas além dessa galera que a gente tem vida na vida, Deus ainda tem alargado, expandido a nossa voz através de ferramentas que os homens usam para os seus contextos mais variados. Mas Ele tem dado para a gente a oportunidade de divulgar o reino. E dezenas e centenas de pessoas estão recebendo a mensagem da salvação, porque alguns homens resolveram não se calar. E é na expectativa de não me calar que a gente tem dito sim todos os dias. Eu tento não tirar a minha realização do que está acontecendo, porque o que está acontecendo muitas vezes é só uma ilusão, né? E muda muito rápido. Então, eu acho que o tempo que eu tive com Deus na minha jornada me levou a ter minha realização antes do dia começar. Então, antes de eu sair e ter qualquer tipo de resultado, eu me sinto realizado. E eu acredito que quando Deus formou o homem, Ele formou o homem num lugar de paz, de tranquilidade, num lugar onde ele tem acesso a Deus. Então, quando a gente vê o início de toda a criação, era fácil para Adão estar com Deus. Adão não se sentia realizado pelo que ele estava fazendo. O próprio ambiente que ele vivia trazia realização. E eu creio que, com o distanciar do homem de Deus, as coisas foram trazendo realizações. Então, é um desafio que eu tenho de não deixar o meu coração se alegrar pela realização momentânea. Então, hoje a gente tem uma igreja florescendo, uma igreja crescendo, eu posso olhar minha vida e ver tudo funcionando. Mas eu não quero ter minha realização aí. Eu sei que eu devo me alegrar pelo que está acontecendo, mas a minha realização tem que vir, sabe? Antes do dia começar, eu já tenho a realização. Então, a maioria do mundo corre atrás de um sentimento, porque são órfãos de Deus. Então, eles querem coisas não pelas coisas, mas pelo que o sentimento que aquela coisa vai trazer. E quando a gente volta para Cristo, a gente volta com a ideia de que Ele nos trouxe para a família, somos filhos de Deus. E quando você está na família, você está num lugar de aceitação. Quem cuida da família, quem tem autoridade é o pai. Então, a gente entra nesse evangelho como filho. E a minha principal realização é desfrutar disso. E eu me sinto muito alegre quando eu consigo compartilhar isso. Então, você pensa assim, o que te realiza? Cara, quando alguém entende isso, me dá uma alegria. Quando gira uma chave na cabeça de alguém que... Cara, me dá uma alegria. Quando a pessoa fala assim, cara, entendi. Porque se a pessoa entendeu, ela entendeu pra vida dela toda. Ela tá livre. Né? Ela tá livre, ela não entendeu porque ela faz parte de uma igreja. Ela não entendeu, não, agora eu entendi, eu sou, sei lá, o nome de uma igreja, eu sou ID, eu sou... Não. Cara, meu irmão, eu entendi o que é o reino de Deus. Se essa pessoa for para a África, ela entendeu. Se essa pessoa for morar no deserto, ela entendeu. Então, eu sinto uma alegria muito grande quando eu vejo que, de fato, as pessoas estão conhecendo mais da verdade. E eu acho que isso me motiva. E assim, aí quando você entende, assim, como isso acontece, dá aquele ânimo de você, cara, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando. Por mais que ainda tenha 1 milhão de desafios, a gente vem de uma realidade destruída. E Deus está transformando tudo. Então, os desafios é como o joio e o trigo. Né? Ele falou, olha... O homem plantou trigo, semente boa, alguém plantou joio, o joio e o trigo crescem juntos. Então, na nossa jornada aqui embaixo, às vezes você está com
um campo cheio de trigo, você tá feliz, mas no meio do trigo tem um monte de joio. Vai ter alguma coisinha. E aí você fica assim, Deus, me ajuda a não me sentir realizado por isso. Eu me sinto realizado porque eu tô junto com o dono do campo. Sabe, nós somos mordomos de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que esse processo de transformação, de pessoas conhecerem Jesus, é o que mais motiva assim, a vida de um líder. E essa motivação não pode ser maior do que a realização e da motivação que ele já tem no início do dia, de estar feliz, de estar pleno, não pelos resultados. Eu acredito que o resultado vai acompanhar o coração. Como é que eu faço para me conhecer também? Beleza. Como vou me conhecer? Para a pessoa se conhecer, para você conseguir se conhecer, é importante entender onde é que está a sua origem, certo? Porque assim, se você pegar para se conhecer, só você mapear tudo que você viveu até hoje, você vai ficar desesperado. Porque tudo que a Terra tem para nos entregar, a maior parte das vezes, são só circunstâncias, são só coisas que a gente não tem poder, não tem influência, e isso vai fazer a gente se sentir ferido, pequeno, impotente. Então, se você for querer de fato se conhecer, você vai ter que conhecer a Deus. É verdade. Você vai ter que conhecer a Jesus. Quer ver um exemplo muito claro disso? Quando Jesus pergunta bem assim para os discípulos dele, quem vocês dizem que eu sou? Tem muitas pessoas falando muitas coisas a meu respeito. Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus fala bem assim, não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito que te revelou. E porque você teve essa revelação de quem eu sou, o Cristo, eu te digo, tu és Pedro. E sob essa pedra edificarei a minha igreja. Então olha só que incrível. Quando Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, Jesus derrama uma revelação de quem é Pedro. O seu significado e quem você é, como você se conhece de verdade, passa por você conhecer a Cristo. Quando você tem uma revelação de quem Ele é, existe uma revelação de quem você é. Até porque nós somos criados em imagem e semelhança desse Deus que nos criou. Se você pegar outros textos, como por exemplo Efésios 1:4, vai dizer bem assim, que nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Ou seja, antes desse mundo todo existir, não está falando antes de você nascer. Antes desse planeta Terra aqui que você conhece vir à existência, você já existia no coração de Deus. Se você já existia no coração de Deus, antes de todas as necessidades que hoje permeiam a sua vida, Ele já tinha um plano para a sua caminhada. Então, você não vai descobrir o seu plano em nada que está nesse mundo. Porque antes do mundo, Deus já tinha trilhado o seu propósito. É isso aí. Deus já tinha gerado esse lugar para você. O grande erro que eu acho que as pessoas cometem, elas tentam descobrir quem elas são olhando para si. Quais são minhas aptidões, quais são meus dons. E aí, no meio disso tudo, às vezes é difícil, a gente vai ter que passar por muito tempo de autoconhecimento pra gente ter um conhecimento muito pouco. Não vai chegar em lugar quase nenhum. Mas se a gente muda a ótica, se a gente pensa assim, peraí, cara, eu sou imagem e semelhança de Deus, quem é Deus? Então, quem é Deus vai me dar uma visão muito clara do que é possível pra mim. Então, se eu paro de tentar entender quem é eu sou o Gabriel, nas minhas lutas, no meu nascimento, na minha família, no que eu fiz a gente fazer... E eu penso assim, peraí, esse Gabriel que existe, ele é uma extensão de Deus, ele é imagem e semelhança de Deus, tem algo divino nele. E eu começo a entender isso, eu vou ver um Gabriel diferente. Sim. Eu vou ver um Gabriel muito diferente. Então, como que eu faço para me conhecer? Você tem que entender que além da sua história, há uma origem. E a sua origem vem de Deus. E quando você entende isso, fica muito mais fácil você reposicionar tudo. Então o caminho é, sabe... Procure, mergulhe na sua essência, na sua origem que é Deus, sabe? E quando isso acontecer, vai ficar muito mais fácil de você entender. Então, por exemplo, talvez você ache que é bravo, mas você é calmo. Talvez você ache que você é ansioso, mas você não é ansioso. Você é cheio de esperança. Talvez você ache que tem medo, porque o medo nessa jornada te perseguiu. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, como que a gente vence o primeiro relatório? Não é mergulhando nele, é mergulhando em Deus. Quando eu mergulho em Deus, eu posso dizer que isso aqui é falso, que eu tenho uma nova realidade. Então, a forma mais fácil da gente se conhecer e da gente melhorar essa nossa caminhada, nossa jornada, é de fato mergulhando em Deus, entendendo quais são os caminhos, os princípios dele, que aí eu consigo entender, bom, se isso funciona assim, eu funciono também. Sim. Tanto que, por exemplo, a gente compartilhando aqui agora há pouco as nossas histórias, onde nós chegamos hoje, que pode ser um lugar que a gente pode falar que é um lugar bom, é um lugar seguro, partiu de um dia, no meio da adolescência, um encontro profundo com Deus. O encontro com Deus muda todas as coisas. Literalmente. E aí você imagina que talvez você diga assim, eu preciso de um encontro desse. Ok, mas você pode se encontrar todos os dias. Todos os dias. E aí esse encontro diário, essa repetição, essa caminhada vai te ajudando a ser moldado cada vez mais de acordo com Deus é. Bom,
Espero que você tenha aprendido muito, que você tenha gostado. Espero que tenha sido aí um vídeo que tenha te inspirado. E nós caminhamos juntos. A gente vai estar sempre avisando nas nossas redes sociais quando é que sai o próximo. E aí você pode curtir, compartilhar, mandar pro seu pai, pra sua mãe, pros amigos, pra igreja. Vamos que vamos.